Olá, bem-vindos ao canal Enfermagem na Real. Eu sou a Rutiana e hoje vamos falar sobre o sistema de alerta durante emergência sanitária de saúde pública. Quem não assistiu a aula de emergência sanitária, o link está na descrição para você assistir depois dessa aula. Mas, resumindo, a emergência sanitária é quando o Ministério da Saúde e a OMS evidenciam condições que colocam em risco a saúde pública e utilizam ações para prevenir e controlar os riscos das atividades que interferem na saúde e, assim, emitem declarações de emergência sanitária. De uma forma geral, quando a OMS declara uma emergência de saúde global, ela emite recomendações temporárias que os 192 países membros da organização devem seguir para conter a propagação de uma doença. O Brasil é membro da OMS, inclusive é o representante das Américas em grupos da OMS sobre pandemias. A declaração de emergência sanitária requer a utilização de um sistema de alerta. Os mais comuns são amarelo, laranja, vermelho e preto, que é acionado de acordo com o desenvolvimento do evento monitorado. Isso varia de país para país, mas o mais importante é que para cada alerta se tenham estabelecidos claramente as ações, medidas e funções que o pessoal e as entidades devem assumir, e que as informações sejam claras para que o público em geral entenda as medidas e ações para ser levado. Durante o auge da pandemia da Covid-19, vários municípios brasileiros criaram o Programa de Responsabilidade Sanitária e Social, como o sistema de bandeiras para definir as restrições durante a pandemia. O sistema de bandeiras mostra o retrato da situação da Covid-19 nas cidades e também tem como objetivo adotar as medidas de precaução e cumprir todas as orientações do Protocolo de Responsabilidade Sanitária e Social. As medidas são adotadas para toda a rede pública e privada e entidades prestadoras de serviços complementares de saúde, como, por exemplo, laboratórios clínicos e farmacêuticos, processadores de alimentos, fabricantes de insumos médicos e etc., além de medidas de controle em outros setores, que foram apoiados por disposições políticas das autoridades civis, com bloqueio de estabelecimentos de ensino, cinemas e etc. A bandeira amarela, que é o nível 1, corresponde ao sinal de alerta constante e demonstra que a situação está fora da normalidade. Nesse estágio, todos os estabelecimentos que estiverem funcionando devem adotar e cumprir as medidas de precaução anunciadas e orientadas. Já a bandeira laranja, que é o nível 2, o risco é médio de alerta, onde haverá restrições ao funcionamento de serviços e do comércio e áreas que propiciam a aglomeração de pessoas. A bandeira vermelha é o nível 3, que é o risco alto e de alerta total, havendo restrições à circulação de pessoas, permitindo apenas o funcionamento dos serviços essenciais. Já a bandeira preta, que é o nível 4, o risco de alerta é o mais alto, sendo necessário restrições ao máximo possível. Então, no modelo de distanciamento com 4 estágios de controle, traduzidos em bandeiras, que são as cores que já falamos, a bandeira amarela indica uma situação mais amena, com medidas mais flexíveis, e avançando o grau de restrições até a preta, quando seria necessário maior restrições. Aproveita a aula e inscreva-se no canal para ficar por dentro de todas as aulas. É grátis! Da mesma forma que se emite uma declaração de emergência ou o nível de alerta, é fundamental contar com os procedimentos para sua desativação e o retorno à normalidade, e considerar todas as implicações administrativas e financeiras que esses níveis de alerta implicam. E por que é tão importante definir a cor da bandeira? Porque as medidas de controle são tomadas de acordo com a mudança da bandeira. Então, muda a bandeira, mudam as ações, com medidas mais restritivas ou menos restritivas. E como é definido a cor da bandeira? Através da média ponderada do peso de 9 indicadores,
Os indicadores se dividem em dois grupos: nível de propagação da doença e a capacidade de atendimento da rede. No nível de propagação da doença, é avaliado o número de casos confirmados nos últimos 7 dias em comparação com o mesmo período anterior, além do número de internados por síndrome respiratória aguda grave. Outro critério avaliado é o número de pacientes com Covid confirmados em leitos de enfermaria e em UTI. E o outro dado importante é o número de casos confirmados e o número de óbitos nos últimos 7 dias a cada 100 mil habitantes. Já no segundo grupo, que é a capacidade de atendimento, inclui o número de leitos de UTI disponíveis no último dia, número de leitos de UTI e de enfermaria disponíveis no último dia para a Covid em relação ao mesmo número de 7 dias atrás. Assim, cada nível de distanciamento controlado contém protocolos diferentes que envolvem as regras que terão de ser adotadas conforme a bandeira da região e o setor econômico, como, por exemplo, quanto ao funcionamento, se pode ficar aberto ou não, ao horário, com restrições ou não, a triagem realizada com a medição de temperatura, quais EPIs são obrigatórios no atendimento, como máscaras e luvas, se devem ter afastamento de grupos de risco, distanciamento mínimo entre pessoas e limitações de pessoas, além de outras medidas. Portanto, com base nas análises da OMS e do Ministério da Saúde, a Covid-19 foi definida como uma emergência sanitária. Isso aconteceu no dia 30 de janeiro de 2020, quando a OMS decretou a Covid-19 como uma emergência de saúde pública de importância internacional, ou seja, o mais alto nível de alerta da organização. E agora há pouco, no dia 5 de maio, a OMS declarou o fim da emergência de saúde pública de importância internacional referente à Covid. A decisão foi tomada pela OMS após a constatação de queda nas mortes por Covid, o declínio nas hospitalizações em unidades de terapia intensiva relacionadas à doença, bem como os altos níveis de imunidade da população. Lembrando que até o momento, a pandemia do Covid-19 ainda não acabou. O vírus continua circulando no ambiente e a vacinação é a forma mais segura e eficaz de prevenção para reduzir o número de casos graves e de mortes também. Nas referências bibliográficas temos o site oficial do Ministério da Saúde e da Organização Pan-Americana de Saúde. O link está na descrição. Dê o joinha e inscreva-se no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Até a próxima aula. Tchau!